There's things I need to, so just believe me now. If you can keep it cool now, you never make a sound. Com vocês! Salve galera! Salve galera! Sou o professor Sérgio e o tema da aula de hoje é aquecimento global. Então, galera, separei algumas questões iniciais para debatermos durante e depois da nossa aula. São essas questões. A temperatura do nosso planeta pode aumentar? O que pode acontecer caso isso ocorra? Quais possíveis causas para o aumento de temperatura da Terra? E o que podemos fazer para evitar esse aumento de temperatura? Então, portanto, galera, vamos embora para a nossa aula. Começaremos a aula de hoje discutindo a primeira questão. A temperatura do nosso planeta pode aumentar? Sim, galera. A temperatura do planeta pode aumentar, sim, tanto por um processo natural, por exemplo, o aumento da emissão da radiação vinda da nossa estrela, no caso o Sol, como também por atividades humanas, com altíssimos índices de queima de combustíveis fósseis para a obtenção de energia, além de outras atividades que também ocasionam a emissão de gases do efeito estufa, que são chamados GEE. Então vamos lá, galera. Segundo o IPCC, que é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, relatou que 95% do aumento da temperatura do planeta foi ocasionado pelos seres humanos. Em 2015, o IPCC, afirmaram que até o fim do século, a temperatura do planeta aumentará em torno de 5 graus Celsius. Em 2016, os relatórios do IPCC indicam que desde o século XIX a temperatura já havia subido, em média, 1,02 graus Celsius e que até 2040 a tendência é que esse aumento chegue a 1,5 graus Celsius. Então, galera, resumindo, isso é aquecimento global. A grosso modo, é o aumento da temperatura média dos oceanos e da camada de ar próximo à superfície da Terra, que pode ser consequência de causas naturais e atividades humanas. Então, aí vou deixar para vocês dar uma olhada nessa tirinha que eu coloquei para vocês, analisarem um pouco, tá bom? Então, galera, um processo natural que participa do aquecimento global é o efeito estufa. Primeiramente, vamos lá, efeito estufa. Mas calma, galera, calma, galerinha. O efeito estufa não é algo ruim. Pelo contrário, o efeito estufa é algo bom para o nosso planeta. O efeito estufa é uma camada de gases que cobre a superfície de alguns planetas, sendo de muita importância para o controle da vida aqui, no nosso planeta, no planeta Terra. Desde que não seja em excesso, tá? Pois é responsável por manter a temperatura ideal para a manutenção da vida no planeta. Portanto, é algo bom para o planeta, galera. Essa camada é composta principalmente por gás carbônico, gás metano, óxido nitroso e vapor de água. Graças ao efeito estufa, a temperatura da Terra se mantém em torno dos 15 graus Celsius. Caso não existisse o efeito estufa, a temperatura da Terra cairia para menos de 18 graus Celsius. Sendo assim, seria muito complicado para que houvesse vida em nosso planeta. Uma informação importante, hein, galera? Preste atenção. Vamos lá. Vênus é o planeta mais quente do Sistema Solar. Mas, professor Sérgio, Mercúrio está mais próximo do Sol. Por que ele não é o planeta mais quente? Então, galera, a temperatura média de Vênus é em torno de 465 graus Celsius, certo? E ele devido à atmosfera do planeta absorver grande parte da energia do Sol, que é retida pelos gases do efeito estufa, ele consegue manter essa temperatura. E essa temperatura faz com que ele se torne um dos planetas mais quentes do sistema solar. Beleza? Então, mas não se preocupe, galera. No próximo slide eu vou explicar com mais detalhes como funciona bem a questão do efeito estufa, certo? Então, atenção, tá bom, galerinha? Então, vejam só, galera. Olha só. Efeito estufa é o fenômeno que permite a existência da vida na Terra. Segundo alguns cientistas, as atividades humanas estariam afetando o seu ciclo natural. Vamos ver como é que funciona o efeito estufa. Olha só. Primeiro, galera, o Sol emite sua energia pelo espaço na forma de luz visível, radiação ultravioleta e infravermelho.
No segundo ponto, a gente tem o seguinte: quando os raios do Sol chegam à Terra, cerca de 30% da energia luminosa volta para o espaço, que é refletida por poeira e nuvens na atmosfera e por refletores naturais na superfície, como áreas cobertas de neve e gelo. O ar, galera, a terra e as águas absorvem cerca de 70% da radiação solar. E quando aquecida, a superfície emite calor na forma de radiação infravermelho. Então, observem, galera, que o que entra na Terra é também a radiação ultravioleta e o que a Terra joga para fora é a radiação infravermelho, que é a radiação do calor. E, consequentemente, possuem comprimento de ondas diferentes também, tá bom, galera? Então, um pouco da radiação térmica da Terra vai para o espaço, mas a maior parte é retida na atmosfera, absorvida por vapor d'água, dióxido de carbono e outros gases do efeito estufa, que são os GEE, certo? Então, no ponto 6 aqui, galera, olha só, atenção para ele. Se não fosse o calor retido pelo efeito estufa, o planeta congelaria a uma temperatura média de 17 graus negativos, como eu falei para vocês. Então, o efeito estufa é algo bom que ajuda o planeta a manter a sua temperatura, que favorece a existência de vida no nosso planeta. Então, segundo o IPCC, galera, olha, milhões de toneladas de carbono jogados pela ação humana na atmosfera ampliam o efeito estufa, causando o aquecimento do planeta. Então, continuando, galera, vamos lá. Então, galera, existe uma molécula na camada do efeito estufa que contribui negativamente para a circulação do ozônio em nosso planeta, que é o CFC, que é o clorofluorcarbono. Ela compõe cerca de 24% dos gases do efeito estufa. Só para terem uma noção, galerinha, olha só. Uma molécula de CFC quebra 100 mil moléculas de ozônio. Devido a isso, a molécula de ozônio não consegue chegar à estratosfera e, com isso, facilita a passagem da radiação ultravioleta. Aí, galera, vamos ver aqui esse esqueminha como funciona bem. Olha só, eu tenho uma molécula aqui de CFC, certo? E na molécula de CFC, a luz ultravioleta quebra um átomo de cloro. Esse átomo de cloro, ao ver uma molécula de ozônio vagando livremente, aí toda serelepe-pim-pom por toda a atmosfera, o átomo de cloro se liga a um átomo de oxigênio, quebrando ele da molécula de ozônio. Quando ocorre essa quebra, a gente vai ter a formação de um monóxido de cloro, galerinha, olha só. E depois ocorre a separação do monóxido de cloro, formando também um O2, que é o oxigênio, ok? Portanto, galerinha, a camada de ozônio é muito importante para o planeta. É como um protetor solar que utilizamos quando vamos à praia. É uma película protetora que limita a passagem da radiação ultravioleta. Com isso, é nossa proteção contra essa radiação, que é altamente prejudicial para a vida na Terra. Na atmosfera, a presença da radiação ultravioleta desencadeia um processo natural que leva à fragmentação do ozônio, como eu mostrei no slide anterior para vocês, certo? Então, só mostrando para vocês aqui ó, o esqueminha que acontece na camada de ozônio. A gente tem aqui ó, o raio ultravioleta, ele atinge a molécula de ozônio, quebrando um átomo de oxigênio, formando uma molécula de oxigênio e um átomo de oxigênio. Esse átomo livre de oxigênio liga-se com outra molécula de oxigênio que está livre no mercado, e aí formando uma molécula de ozônio. E a outra molécula de oxigênio, que estava também livre no mercado, juntou com outro átomo de oxigênio e aí formou outro ozônio. Então, resumindo, uma molécula de ozônio, quando é quebrada por um raio ultravioleta, ela forma duas moléculas de ozônio, diferente do que aconteceu com o CFC, que ali no caso, quando os raios ultravioletas quebraram o CFC, ele formou, ligando-se com uma molécula de ozônio, formou uma molécula, um monóxido de cloro e formou também uma molécula de oxigênio, beleza? Então, galera, continuando. Depois de ter falado sobre efeito estufa e a camada de ozônio, vamos voltar agora a falar sobre
o aquecimento global de forma geral, tá bom? Então, vejamos. Vamos analisar outra pergunta imposta no início da aula, que é o que acontece caso a temperatura do planeta aumente, né? Então, quais são as consequências do aumento de uma temperatura na Terra? Então, galera, a gente pode ter o seguinte, ó, a extinção de espécies de vegetais e animais, derretimento da geleira e alagamento de ilhas e regiões litorâneas. Perceba, galera, que com o derretimento das geleiras, como eu tinha falado anteriormente no efeito estufa, as geleiras ela vai contribuir com a reflexão dos raios ultravioletas, aqueles 30% lá que é refletido para o espaço. Caso as geleiras derretam, então não vai ter esse reflexo, vai diminuir esse reflexo. Então, vai diminuir a quantidade de radiação ultravioleta que vai ser refletida para o espaço. Então, o planeta vai absorver mais radiação ultravioleta. Consequentemente, transformando a radiação ultravioleta sendo transformada em radiação infravermelho, calor, né? Então, galera, outro ponto importante sobre consequência do aumento de temperatura, a produção de tufões, né, furacões, maremotos e enchentes, desvio de cursos de correntes marítimas, e redução da produção de alimentos. As consequências do aquecimento global, galera, podem impactar a sociedade de diversas formas, trazendo sérios prejuízos a ela. Podemos perceber das características que eu citei para vocês e com essas imagens aí mostradas no slide. Adotar medidas para reduzir a emissão dos gases do efeito estufa, que são os GE, por exemplo, demanda gasto, galera. Porém, lidar com os efeitos do aumento da temperatura pode ser mais caro ainda. Trago para vocês algumas dicas de filmes que apresentam a temática dessa aula, que é o aquecimento global e mudanças climáticas. O primeiro filme, né, que é o documentário de ficção Carbono e Metano, é um filme infantil que mistura documentário de ficção e ensinando as crianças sobre aquecimento global e efeito estufa. O segundo filme, O Dia Depois de Amanhã, mesmo que seja um filme que ignore, de certa forma, algumas leis físicas, certo, galera? É uma forma positiva de chamar a atenção para o problema das mudanças climáticas. O terceiro filme, Uma Sequência Inconveniente, mostra não apenas as consequências práticas da crise climática, mas também os avanços obtidos na obtenção de energia através das fontes limpas, para diminuir, na verdade, né, o aumento da temperatura do planeta. Então, galera, no próximo slide, a gente tem o seguinte, tá? Como evitar o aumento drástico na temperatura do planeta? Outra perguntinha lá no início da nossa aula. Então, o que você responde quando alguém te pergunta? O que podemos fazer para evitar o aumento drástico na temperatura do nosso planeta? Aqui, galera, vão algumas das minhas opiniões sobre esse assunto. Vamos lá, olha só. O que é que eu penso em relação a isso? A gente precisa diminuir o uso de combustíveis fósseis, no caso a gasolina, diesel, querosene, e aumentar o uso de biocombustíveis, como biodiesel, etanol. Precisamos também, galera, ampliar a geração de energia através de fontes limpas e renováveis, como hidrelétrica, eólica, solar. A energia nuclear pode entrar também como uma energia renovável, mas acredito ser muito perigosa para ser trabalhada hoje, certo? Então, mas enfim, é necessário evitar ao máximo a geração de energias através de termoelétricas, que usam combustíveis fósseis. E por último, galera, impedir o desflorestamento e incêndios em florestas. Pelo contrário, deve efetuar a plantação de mais árvores como forma de diminuir o aquecimento global. Então, galera, para finalizar, peguem seus celulares e filmem na horizontal e respondam a pergunta: que planeta você quer para o futuro? Brincadeira, galera, não precisa fazer isso, certo? Mas olha, falando sério, essa pergunta é muito importante para que possamos ter um entendimento sobre o que devemos fazer para que no futuro, nossos filhos e netos possam desfrutar do que o planeta nos dá de melhor. Então, fica essa deixa para que vocês agora reflitam sobre essa pergunta.
Valeu, galerinha. Obrigado pela presença de vocês aí, assistindo a nossa videoaula de hoje, certo? Forte abraço. Um salve para a galera de Parnamirim, hein? Valeu, galera. Abraço.